Muito bem, estamos então chegando, para mais um dos nossos encontros, os Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos na sessão de número 3. Nós estamos também, só para fazer uma certa menção, simples marco de registro, nós estamos na primeira semana, primeiro encontro também relacionado a 2020, Nós estamos chegando. Sei que isso não é um fator de relevância para os nossos encontros, mas a título de marco de registro, de nossos trabalhos e nosso caminho até então, tá? Nós estamos indo para o Sutra de número 5, nós estamos indo para o Sutra de número 5, que o Sutra de hoje, no que o Taimini deixou nos escrito, o célebre Taimini é apenas um parágrafo hoje de leitura, mas a gente vai oportunizar, trazer uma oportunidade nesse momento para nós mergulharmos em questões filosóficas, em questões, claro, dentro do tema, em diversas questões a gente vai fazer um mergulho muito profundo, um mergulho bastante abrangente sobre o tema, a ser tratado de hoje, tá bom? Nós estamos dentro do assunto, que envolve propriamente o tema Samadhi, Nós começamos com Dharana, posteriormente nós fomos para Dhyana e agora nós passamos já por Samadhi e o encontro de número 4 veio nos falar do conjunto dessas situações que constitui Simyama, O encontro de hoje ele fala que Simyama é um domínio aonde surge a luz da consciência superior, tá bom? Nós vamos falar sobre uma dessas tratativas, nós vamos estar falando um pouco, filosoficamente sobre esses pontos. Posteriormente nós vamos fazer um mergulho muito profundo na leitura. E essa leitura, ela nos leva, essa leitura ela já nos encaminha, por assim dizer, não, meu moço, hoje não. Ela nos encaminha a três pontos que nós vamos fazer já em instantes a leitura. Ela nos encaminha, a 3 ou 4 sutras, Ela nos encaminha ao Sutra primeiro, o Sutra 17 da sessão de número 1. Nós vamos dar uma volta lá nesse sutra, relacionado ao que o tema nos pede para compreendermos. E nós vamos também, passando no tema da sessão de número 1, o sutra de número 47. Tá? Posteriormente também nós vamos rapidamente nos dirigir ao terceiro sutra, o sutra de número 36 da terceira sessão. É um sutra que nós vamos vê-lo, Mas nós vamos dar uma passada por ele. E para fechar, o Sutra de número 4 da sessão, a sessão número 4, o Sutra de número 29. O que a gente quer aproveitar com essas oportunidades? O que a gente quer fazer? A gente vai trazer uma luz sobre o significado do surgimento, a luz da consciência superior, tá bom? O que é interessante de nós começarmos a trazer para o nosso campo de experimental, que é o nossos encontros, vamos trazer um raciocínio que fará com que nós paramos por alguns instantes e meditamos sobre o que nós queremos aqui já mencionar desde o começo. Como é que funciona hoje o nosso processo, o processo físico de intercâmbio com o mundo físico e das devidas constatações, O que nós temos? Nós temos os sentidos, que são os postos avançados da mente, correto? Quais são os sentidos que nós temos? Nós temos a visão, nós temos o tato, nós temos a audição,
nós temos a gustação, né, que é o gosto, né, e nós temos a audição. É isso, né? Vamos de novo. Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o tato, nós temos o paladar, Tá me faltando visão, audição, e nós temos a olfação. O olfato, 5 sentidos, 5 postos avançados, 5 leitores, né, 5 expressões que na verdade são, né, nos trazem 5 leituras que dentro do nosso contexto, dentro da nossa mente, nos cria um conceito de algum conteúdo, né? Nos cria algum conceito, nos cria algum conteúdo. Nos faz, então, essa própria mente, nós temos com ela um banco de memória, onde há registros. Exemplo, quando eu falo um perfume com cheiro amadeirado, um perfume com cheiro adocicado, né? Eu posso também salientar aquele ônibus de cor branca. Toda vez que eu estou aqui mencionando algo, eu estou na sua mente, né, trazendo uma imagem mental que a gente forma referente àquele conceito, né? Por mais que eu fale de um determinado perfume, que é meu perfume, não é o seu, é o meu, na sua mente cria a imagem mental do seu perfume, o seu conceito mental sobre tudo isso, né? Então o que a gente começa a perceber com essas questões? Nós começamos a fazer uma percepção de quão é importante a mente, né? De quão que ela é importante nesse teatro, a mente. Correto? A mente é algo bastante importante. Paramos para analisar que nós utilizamos de uma semente para que nós possamos, né, primeiramente, concentrar. Segundo etapa, fazer a contemplação, para em terceiro estágio atingir dhyana. Atingir samadhi. O estágio de samadhi é como se, né, a mente não estivesse ali. Então nós estamos vendo que, olha que interessante, já vamos chegar no desfecho do conceito, no desfecho do raciocínio, para nós passarmos uma meditação muito profunda, muito dinâmica sobre tudo isso. Então nós estamos vendo que a mente ela enche-se, preenche-se do conceito que nós estamos analisando a um determinado ponto que, entre aspas, o conceito derrama, né? O conceito fica grandioso, o conceito fica volumoso, que preenche totalmente a mente, que parece que a mente não está ali. Agora nós paramos para analisar, né, que estado deve ser esse. Porque tudo que nós conseguimos até hoje, para quem não atingiu o Samadhi, tudo que nós conseguimos hoje a nível de percepção, tudo pelo fator mente. Esse vídeo que você está vendo, os áudios, a voz que você está ouvindo, a posição que você está com o seu corpo sentado, aonde você está, se você está numa tela, num computador, se você está numa Smart TV, se você está com um celular na mão, aonde você se encontra nesse exato momento. Dependendo do período, não é nem mesmo o mesmo ano em que foi gravado esse vídeo. Então paramos para observar que tudo que você está fazendo agora, você está usando a mente. Inclusive você está tentando raciocinar, inclusive você está tentando criar imagens mentais que vão se sobrepondo a uma velocidade muito rápida para tentar formar um conceito ou para tentar compreender o que eu quero dizer. Tudo é mente. Mas nós estamos vendo que, né, o processo de samadhi é superior à mente.
O primeiro estágio de Samadhi, o primeiro estágio, né, de Samadhi, ele acontece, ocorre dentro da mente superior, né, dentro da parte da camada mais superior de um processo mental. É a posição mais inferior de Samadhi. Agora passamos para entender como é que deve ser esse determinado processo, no qual, por assim dizer, desliga-se no processo que, por assim dizer, né, a mente não está presente. Os movimentos de Chitta não ocorrem. Né? A exemplo, nós temos 5 movimentos. A mente continua presente. Né? Ela, por assim dizer, enreda-se, né? Enreda-se, mas ela continua ali presente em um outro estágio, um estágio de Nirodha, né? Um estágio de mansitude, um estágio de equilíbrio, um estágio de paz, um estágio de calmaria, um estágio aonde ela mesma, né? Ela mesma enreda-se para permitir que somente brilhe no campo da consciência o objeto que está sendo, a semente que está sendo utilizada para a meditação. Paramos então para fazer uma observação muito profunda do que significa tudo isso. Como é esse estágio, a grandiosidade que é deste momento, a superioridade que é estar, né, dentro deste momento, deste fator, e o que ocorre no plano de fundo, né? No plano de fundo, por assim dizer. Qual que é o status quo de toda a situação que ocorre nesse momento? Observa que não há mais uma análise da forma que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui pegando uma linha, estamos vindo puxando, né, dando alguns nó, criando alguns conceitos para criar o entrelaçamento de um raciocínio. Tudo isso utilizando-se mente. Nós estamos utilizando de conceitos, né, pré-conceitos já definidos, pré-conceitos já estabelecidos, pré-conceitos já afirmados ao longo de uma vida física, para poder, né, nesse emaranhado, nessa teia de raciocínio, agora criar um determinado conceito. Para analisar que todas as funções, inclusive nossa própria vida, existe dentro de Chitta. O mundo que está se manifestando à nossa volta, o mundo que se manifesta em você, está dentro de você, está dentro, né, está ocorrendo dentro de você, os seus medos, suas agonias, a sua memória, a sua vibração de quem é você. Todas essas situações, todo esse mundo real, né, real, todo esse mundo que para você existe e para mais ninguém, ele somente existe dentro de Chitta. Agora paramos para entender como que se forma e como que se dá uma imagem, como que se dá um conceito, como que se dá um fator, como que se dá, né, um ponto de vista, uma situação fora dos domínios de Chitta, né? Fora dos domínios da mente. Eu acho que aqui nós nem podemos utilizar a palavra Chitta, né? Chitta é um conceito que se encontra dentro da mente. Vamos falar, Pratyaya é o conteúdo, né? Vamos falar assim, para nós podermos compreendermos, né? Paramos para analisar como deve ser majestoso, como deve ser grandioso, como deve ser profundo esse estado. Como que esse estado de manifestação, ele deve ser, né, majestoso, grandioso, deífico. Tentamos analisar, tentamos perceber tudo o que envolve nesse exato momento, né? Tudo o que ocorre quando há uma fusão,
aonde não há mais perguntas, aonde há esse conceito, essa situação, essa semente, ela toma conta de todo o campo, todo o campo da consciência, todo o campo mental, aonde ela infla, ela toma conta, né? E nós passamos a ser o objeto que estamos, né? Naquele instante nós passamos a ser o objeto que nós estamos procurando, não há mais procura, né? O objeto que nós estamos observando passa a ser nós passamos a ser o objeto naquele instante, há uma fusão tão grandiosa. Já parou para tentar analisar, tentar desenhar, porque posteriormente, quando saímos desse estágio deífico, nós retornamos novamente ao mundo da mente, né? Nós retornamos a habitar dentro do conceito de Jitá. Nós retornamos para dentro de nossa mente, transformados, nunca mais sendo nós mesmos. Porque há uma clarificação da memória, há um conceito de clarificação de memória. Há um conceito em que um novo conceito, um novo conteúdo, a nova experiência ocupa e toma conta do lugar, desfazendo-se as ilusões, desfazendo-se os conceitos errôneos, né? Nós paramos para tentar imaginar como é que se dá um processo fora da mente, né? Como que esse processo ele ocorre fora das cercas, fora dessas cercanias da mente. Já parou para analisar? E a pergunta mais profunda que se possa fazer fora da mente, quem é o observador? Eu sei que a resposta é uma resposta pronta, é uma resposta que já está dentro da língua, né? Quem é o espectador? Nós sabemos que quem está no plano de fundo, quem está acompanhando, quem está dirigindo o processo, quem está senhorando-se do processo, é o eu superior. Nós sabemos de tudo isso. É o eu superior, é a mônada, né, que há em nós, é a identidade do eu oculto que está por trás de tudo isso. Mas observa que por alguns instantes ele se manifesta em nós. Por alguns instantes, ele que é oculto passa a ser o Senhor, passa a assumir. É ele que nos guia, é ele que nos conduz, né? É ele que está no plano de fundo fazendo toda a diligência, é ele que está no plano de fundo guiando-nos, cuidando, inclusive o ímpeto que faz você estar assistindo esse vídeo hoje é todo direcionado pelo eu superior. Mas como é que é vibrar, é sentir, perceber, se é que esses conceitos existem em tal estágio, né? Perceber de que forma, sentir de que forma, se sentimentos e percepções são ligados à mente e sentimentos é ligados a um estágio inferior à mente. Como que se dá o processo dessa manifestação que é tão vívida, é tão profunda? Tá? Como é que se dá esse momento que liga-se, que aciona-se? Como é que funciona tudo isso? Né? Como é que surge essa luz desta consciência superior? Tentamos compreender, tentamos imaginar a iluminação, né? A iluminação que é manifestar sem fronteiras, né? Estar livre, né? Livre, por assim dizer, não ter barreiras, não ter contornos, não ter superfícies, não ter medidas físicas, né? Não ter mensuração física, não ter tamanho, né? Entrar neste campo profundo, né? Nesse campo profundo de imensurabilidades físicas. Vamos ter que tratar desse jeito. Não há meios físicos de se medir, não há meios físicos de se compreender, não há meios físicos de se entender,
não há meios físicos de se interpretar, e não há meios físicos de se definir, não há meios físicos de medir limites, medir capacidades, potencialidades, dinâmicos, não dinâmico, medir tamanho, medir toda a forma que tu possa mensurar. Não há meios. Nós paramos para analisar que os graus de comparações também não podem ser físicas, porque todo o processo está se dando uma esfera não mais física. Todo o processual é muito interno, é muito oculto, é muito particular, mas porém não é pequeno, não é limitado, não é com cercanias. É um processo de laços frouxos, é um processo de grandiosidade, é um processo totalmente contrário do que uma interiorização que vem nos limitarmos, vem nos potencializarmos. Né? Por mais que nós tentamos aqui mensurar, medir e ver o que é vibrar fora das cercanias da própria mente, se nós habitamos somente as nossas mentes, o que é existir fora existir em consciência fora das cercanias da própria esfera física, né? Da própria mente, do próprio corpo, do próprio sentimento de que somos isto, né? Dos nossos próprios conceitos físicos, das nossas próprias crendices físicas, das nossas próprias análises físicas. O que é passa a não ser, né? E o que não era passa a ser. O que significa isso? As coisas do mundo material se desvaem, se desmancham, se terminam, se caem em nossa frente como aglomerados de átomos e situações, né, que nos mostram a falsidade de que essas coisas. E as coisas pequenas que não tinham nenhuma importância, as coisas que não tinham significado, as coisas que eram tão pequenininhas, tão ínfimas, passam a ter um valor agregado de valiosa importância. O amor pleno, o amor sublime, o amor ágape, o amor grandioso, o amor verdadeiro. Há um brilhar de um conceito, de um conhecimento de todas as grandes potências, coisas que estão longe, muito longe até mesmo do olhar e dos sentidos, do ouvido, de tudo isso. Tudo isso passa a inflar uma nova realidade, um novo conhecimento de conceitos que fazem, né, com que nunca mais sejamos prisioneiros e nunca mais sejamos limitados. Sejamos pessoas ilimitadas. Novos conceitos, novo conceito arquetipal assume e toma conta do lugar. O eu superior começa a vibrar devidamente na posição, né? Ao contrário desse eu inferior, que agora é grande, esse eu inferior passa a ficar tão pequeno. E o eu superior começa a brotar, a brilhar e a jorrar conhecimento, espargir conhecimento. Então tentamos nessa conjectura, nessas ligações, nessa conceitualização que nós estamos criando agora, tentamos criar situações, tentamos imaginar, tentamos mensurar o que é a luz da consciência superior. E olha as palavras utilizadas para definir esse tema, né? Luz. Nós sabemos que a luz física, ela vai, né? Essa luz, essa palavra vai nos define que é algo muito expressivo, algo de muita potência, algo de rápida vibração, uma vibração cósmica forte, profunda, que entrelaça-nos, transpassa-nos. Nós vemos que são uma potência que cobre distâncias galácticas grandiosas. A gente vê que é algo muito potente quando fala luz. A gente fala que é a luz é a causa primária, é a prima, né? É a prima em conhecimento, é a prima em vibração, é algo intenso, né? Luz. E quando a gente fala consciência superior,
estar ciente, consciente, estar com o todo, não ter dúvida, não precisar buscar, não precisar encontrar, é só resposta. É preenchido, né? É um estado, né? É um estado dinâmico incompreendido. É um estado humano que é um estado pós-humano difícil de se mensurar pela fraqueza da linguagem humana. Por mais rico que seja o vocabulário, por mais rico que seja o conhecimento vocabular daquela pessoa que está professando nesse momento, que está falando, que está proferindo um discurso, não conseguirá encontrar os conceitos adequados para a definição de tudo isso. E essa palavra luz da consciência superior, que muito abarca, que muito abrange, que de modo genérico, né? De modo genérico abarca o conceito, ainda é muito pequena para definir o próprio conceito que está tentando abarcar. Pode ser uma das melhores expressões físicas para se falar de algo não físico, mas é muito pobre, pequena e chula para definir o conceito que nós queremos falar. É muito profundo. Né? Então tentamos agarrar tudo isso. Tentamos assim arranhar, tentamos meditar sobre esse estado. Né? Tem um dos nossos vídeos da sessão de número 1 que nós usamos um litro vazio para fazer a menção do que é Chitá, né? As imagens passando, os conceitos. É fora do volume, é algo que derrama, passa dos volumes, é grandioso demais. Né? A gente vai fazer assim, ó. O texto em sânscrito ele fala Tajayati Prajinyeloka. Tajayati, ou Jayati, Tajayati Prajinyeloka. Então o que a gente vai fazer? Na tradução que Time nos oferece, na tradução em português, diz: pelo seu de Simyama, o seu domínio de Simyama, surge a luz da consciência superior. A gente vai fazer a leitura desse parágrafo e vamos permitir alguma viagem em alguns sutras, bem tranquilamente, né, para nós cumprirmos o roteiro de hoje, para que nós possamos ter, né, o nosso domínio, nosso esclarecimento do que o tema nos pede de hoje, tá? Desse quinto sutra. Se você for ler, é um parágrafo apenas, mas agora o encontro de número 6, esse é um pouquinho grande, talvez nos permita, né, ou talvez vai ter que ser composto de duas partes. Mas os demais temas são todos temas que vão trazer cada vez mais um aprofundamento sobre estas questões filosóficas que nós estamos vendo, antes de trazer uma orientação muito grande sobre os siddhis, as potenciação, né, os poderes, as perfeições. Nós vamos estar falando tudo isso mais à frente daí, tá? Vai falar sobre o karma, vai falar sobre os 5 tamatras, né? Vai falar sobre força de animais. Nossa, tem muita coisa para nós vermos. Tem muitas coisas para nós vermos. Isso aqui são apenas alguns conceitos que são trazidos só para... porque é imensurável os poderes do adepto, né? Do adeptado. Para quem chega a este grau, já não é mais uma pessoa comum, já não é mais um homem de campos físicos, passa a ser um homem cósmico nesse exato momento, né? Mas vamos lá então à leitura, tá? Pelo seu domínio de Simyama, surge a luz da consciência superior. Nós vemos que Simyama é o conjunto de 3 situações que facultam atingir Samadhi, né? Samadhi, o Simyama é Dharana, Dharana com excelência, Dhyana com excelência e Dharana. É concentração
e contemplação e pós-contemplação. Tá bom? Inclusive nós já utilizamos dessa figura aqui, é tão bacana essa figura. Só um pouquinho. O Sul e suas questões, né? Aqui, ó. Vou mostrar novamente essa figura aqui. Ali fala, né? Como é que funciona num desenho gráfico. Dharana, Dhyana e Samadhi. Vamos à leitura então do que nos pede aqui. Já foi ressaltado anteriormente, quando se analisou Sampranjñata Samadhi, em sessão de número 1, Sutra número 17, que Prajñā é a consciência mais elevada que aparece no estágio de Samadhi. Mas, como a palavra Samadhi abrange uma extensa série de estados da consciência, Prajñā é aplicado a todos os estados da consciência em Samadhi, começando com Vitarka e terminando em Asmita. Ok? Parou? Então nós temos que entender que Prajñā, essa palavra Prajñā, é a luz da consciência superior. Né? Então nós temos que ver que mesmo que nós estamos vibrando-nos em um ponto mais elevado, mesmo que há um enredamento de Chitta, ou arredamento, né, de Chitta, que o estágio de Niroda é atingido em Chitta, existe ainda manifestar em algo, né? Nós estamos além dos confins do Chitta, mas estamos confinados a algo. Nós estamos ainda confinados, nós estamos ainda dentro do algo. Nós estamos ainda, né, apesar de que muito elevados, muito evoluídos, né, nós estamos além das cercanias do eu inferior, nós estamos ainda dentro do anel, do véu, do anel do eu superior. É ali que nós estamos nos manifestando. Nós estamos manifestando, ainda há uma manifestação dentro de um cercamento, de uma cercania. Quando fala luz da consciência superior, então essa luz, ela encontra-se em um lugar, ela encontra-se em algo que é a consciência superior. Meditem sobre isso. Porque aqui diz que a consciência mais elevada abrange uma extensa série de estados da consciência. Se abrange séries de um estado de consciência, tem que se dar em algum lugar, né? Isso tem que se manifestar e tem que ser e estar em algum lugar. E diz que Prajñā é uma extensa série de estados dessa consciência que está manifestando em algum lugar, porém está em Samadhi, começando com Vitarka e terminando com Asmita. Tá? Então nós começamos agora a ter novamente aqui um novo pensamento, né? Um novo conceito. É uma manifestação muito superior, porém que se dá, né? Estamos tentando trazer para uma visão física, se dá em algum lugar. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos lá agora no 1.17. Olha que interessante, para nós podermos ver um pouco mais de tudo isso. Aqui no 17, ele diz assim, ó, Sampranjñata Samadhi é aquele acompanhado por raciocínio, bem reflexão, bem-aventurança e sentido puro de ser. Nós já lemos isso aqui, já estudamos. É muito interessante que se você queira voltar, volte à primeira sessão, procure o Sutra de número 17
e passe a assistir ele. Aqui diz que Sampranjñata Samadhi é acompanhado por raciocínio. Se há racionalidade, raciocínio, a gente vê que há, né, a mente, racionalidade. Mas aqui diz reflexão. É uma reflexão profunda, é buscar um substrato de algo profundo. Aqui fala bem-aventurança. A bem-aventurança é a Ananda. Ananda. E sentido puro de ser. Sentido puro de ser não é experimental. O sentido puro é a maior pureza transcendental que se possa analisar. Esses são os estágios, né? Vitarka, Savitarka, Ananda e Asmita. Esses nomes são nomes genéricos em português para trazer a definição deles, mas são nomes muito fracos para definir o que isso realmente, né? Isso realmente quer definir sobre o tema. Aqui diz assim, ó. Samadhi pode ser definido como um mergulho nas camadas mais profundas da consciência de quem esteja operando através de diferentes graus da mente. Graus da mente. Os diferentes estágios de Samadhi representam liberação progressiva da consciência em relação às limitações, sendo Kaivalya o estado em perfeita liberdade. Percebe-se que eu estou fazendo um resumo que eu já tinha anotado aqui há muitos anos. A consciência funciona em diferentes níveis da mente, chamados veículos ou koshas. Cada veículo tem suas próprias funções e limitações. A progressiva retirada da consciência em Samadhi só pode ser compreendida aos diferentes aspectos do Samadhi. O primeiro aspecto de Samadhi é a distinção entre Sampranjñata e Asampranjñata. Primeiramente, o que significa Sampranjñata e Asampranjñata Samadhi? Sampranjñata Samadhi quer dizer Samadhi com Prajñā. E o prefixo A em sânscrito significa não. E, portanto, Asampranjñata quer dizer não o Samadhi com Prajñā. Consequentemente, Asampranjñata Samadhi não é Samadhi sem Prajñā, que seria o oposto de Sampranjñata Samadhi. Mas é um estado de Samadhi que, embora associado com Prajñā, é, entretanto, diferente de Sampranjñata Samadhi. Portanto, um correlato do Sampranjñata Samadhi. A palavra Prajñā em sânscrito significa a consciência superior, atuando através da mente em todos os seus estágios. Deriva de pra, que quer dizer elevado, em Jñā, que significa conhecer. A característica que distingue essa consciência superior, o qual se desenvolve em Samadhi, é que a mente é completamente isolada do mundo físico e a consciência é centralizada em outro grupo de veículos, começando pelo corpo mental inferior, aqui é o raciocínio, né? E finalizando com o veículo átmico, estado puro de ser. A consciência está, assim, livre da carga de interferência do cérebro físico. Sampranjñata, quanto a Sampranjñata Samadhi, são ligados a Prajñā, aonde está a diferença dos dois? A diferença está na presença ou na ausência de um pratyaya no campo da consciência. Pratyaya é um termo técnico utilizado em yoga para designar o conteúdo total da mente a qualquer momento.
Este pratyaya pode ser qualquer tipo e pode existir em qualquer plano da mente. Todavia, em Sampranjñata Samadhi, há um pratyaya chamado semente, no campo da consciência, e a consciência é inteiramente dirigida para ele. A consciência é assim dirigida para do centro para o exterior. Em Asampranjñata Samadhi não há pratyaya, e portanto nada que retire a consciência para o exterior e o que retenha ela ali. Deste modo, tão logo o pratyaya é abandonado ou suprimido, a consciência começa a retroceder automaticamente para o centro laya e depois passar momentaneamente através do centro, tendendo a emergir no próximo veículo mais sutil. Contemplando este processo, pratyaya do plano seguinte mais elevado aparece e a direção da consciência novamente dá do centro para fora. Esse aqui tem um desenho aqui na frente que nós já vamos ver para o que quer dizer. Mas então nós estamos entendendo que esse prajñā, que é o conceito elevado, é a semente. É o que foi destilado, né? É o conceito que foi destilado, quando nós estamos no estágio de Samadhi, é o conteúdo que está ali ocupando a consciência, mas é o conteúdo que foi destilado, né? É a situação que já foi toda ela purificada, toda ela, o arranjo, é a soma da conta matemática, é o resultado. É o resultado da reflexão, o resultado do raciocínio, é a expressão resultante do fato isenta de erro que está ali. Mas é um pratyaya, é um algo, né? É prajñā, é o conhecimento mais elevado que está ocupando a mente nesse exato momento. Desculpa, gente. A gente sempre grava os vídeos pela manhã, bem cedo. Apesar de nós estarmos no horário de verão, parece que é tarde, né? Mas é cedo, bem cedo. Aí fica... E aqui no sul sempre um arzinho mais frio de manhã, sempre há. Então vocês entenderam que, já dá para entender, né? Aqui fala assim, ó, desde o instante que pratyaya é suprimido até o momento que surge o pratyaya do outro plano seguinte, o outro seguinte, né, o yogi está no estágio de Asampranjñata Samadhi. Durante todo esse tempo, ele está plenamente consciente e sua vontade está dirigindo essa delicada operação mental de maneira muito sutil. A mente, sem dúvida, está num espaço em branco, mas é o espaço em branco de Samadhi. Não é um tipo vazio que normalmente acontece no estado de sono profundo ou coma. A mente ainda está desligada do mundo exterior, está ainda perfeitamente concentrada, sob total controle da vontade. A Sampranjñata Samadhi representa uma condição dinâmica da mente e difere de Sampranjñata Samadhi somente quanto à ausência do pratyaya no campo da consciência, em intensidade de concentração e atenção da mente, o tal qual a Sampranjñata Samadhi. O vazio é às vezes chamado de nuvem. Quando a consciência do yogi sai do plano e o pratyaya desse plano desaparece, ele se encontra no vazio e dali permanece até que a consciência emerja no plano seguinte com o seu novo e característico pratyaya. No caso do yoga avançado, essa experiência pode ser repetida muitas vezes e ele passa de um plano para o outro até que do mais sutil dos planos, o átmico, ele dê um mergulho final na realidade. Pode-se ver, portanto, no recolhimento progressivo da consciência do plano mental inferior para a sua origem, Sampranjñata Samadhi com seu característico pratyaya e a Sampranjñata Samadhi com seu vazio seguem um ao outro, alternando-se sucessivamente, até que a última barreira tenha sido transposta e o yogi esteja conhecendo o seu lado arrúpico, né? E a consciência tenha unificado com a consciência do Purusha. O recolhimento da consciência em direção ao centro consiste em alternados movimentos da consciência para fora e para dentro em cada barreira que separa os dois planos. O tempo empregado de passagem pelos diferentes planos vazios e intermediários depende do processo alcançado pelo yoga.
Yogi. Após tratar da natureza de Sampranjñata e Asampranjñata Samadhis, agora os 2 sutras que Patanjali faz referência a esses aspectos de Samadhi. Em 1.17, ele menciona as características da consciência que se desdobra nos 4 estágios de Sampranjñata Samadhi, denominados, respectivamente, Vitarka, Vikara, Amanda, Ananda e Asmita. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês essa imagem que nós já mostramos em alguma outra oportunidade. Deixa a câmera focar. Focou bem a câmera agora. Então nós vemos, quando a gente está falando aqui, observando, né, o sutra que nós estamos nesse exato momento observando, que diz que a luz da consciência superior surge, e nós estamos falando que ela surge em algum lugar. Ela surge dentro do próximo corpo de manifestação. Quais são os corpos de manutenção? Os corpos de expressão? Corpo mental superior, corpo causal, o corpo das causas, aonde que está, né, todos os registros arquetipais, todos os nossos registros, todos os nossos karmas. O veículo búdico, né, o veículo búdico, que é o veículo mais profundo que nós temos, né, aqui fala a reflexão, Ananda, né, aqui é Ananda, amor, bem-aventurança, e todos os conhecimentos, e átmico, estado puro de ser. E depois o mergulho na realidade mais profunda. Então observe que nesse exato momento nós estamos vibrando em veículos superiores, nesses pontos aqui. Tá bom? Vamos seguir agora então a leitura, e nós estamos compreendendo então aonde que essa consciência está se manifestando. Aqui diz assim, ó. Nós falamos então, começando com o Vitarka e terminando com o Asmita, em que há 2 estágios decisivos na sutilização de Pranjana. Um deles é mencionado em 1.47, em que a luz da espiritualidade irradia a consciência mental. Então, ou seja, a luz superior, né, ela esparge, ela, vamos dizer assim, desce, ela ilumina, ela brilha a luz da consciência mental. O outro é indicado na 3ª seção, no Sutra de número 36, quando a consciência do Purusha começa a iluminar o Yogi. Aí a vibração búdica começa tão forte e tão presente, tão viva, nesse exato momento não há mais necessidade, né, de buscar fora. Tudo que nós necessitamos encontra-se dentro de nós. O direcionamento, as respostas, a busca, para que lado ir, para que lado eu vou, tudo está dentro de cada um de nós. Quando a consciência do Purusha começa a iluminar o Yogi, né? Aqui para finalizar, o papel de Prajna chegará ao fim quando o Vivekakyati, ou a percepção pura da realidade, torna o seu lugar, como indicado no Sutra 4 de seção 29, quando há o mergulho em Kaivalya, o mergulho para a realidade. Vamos dar um pulo agora aqui na primeira sessão, no Sutra de número 47, para que nós possamos entender um pouco, né, o que aqui quer nos dizer. Sutra de número 47. Ao alcançar a pureza máxima do estágio de Nirvikara, dar-se o alvorecer espiritual. O estágio de Nirvikara é o estágio de Budi, né? É dentro do corpo búdico. Aqui diz que não há como, né, ter uma distinção para esclarecer como é que funcionam esses estágios. A luz espiritual começa a despontar na consciência. Enquanto a consciência estiver funcionando somente dentro das regiões do intelecto, ela é forçada a permanecer nas ilusões. Mas quando, né, está ali,
não traz necessariamente percepções mais elevadas da natureza espiritual, mas fornece uma visão fundamental das unidades da vida. É concebível, né, que as verdades absolutas, algumas possam transparecer. Eu faço um convite para você, né? Aqui fala, ó, nesse estágio, a luz de Budi fornece sabedoria e espiritualidade que começa a expandir em seu esplendor sobre o intelecto. Iluminando dessa maneira o intelecto, deixa de ser um escravo do eu inferior e passa a ser um instrumento voluntário para o eu superior, atuando por meio de Atman, Budi e Manas. Atman, Budi e Manas. Todos três estágios espiritualizados, né? Pois as distorções e as ilusões associadas ao intelecto não são realmente inerentes a este princípio, não aparecem, né? São consequências da ausência da iluminação espiritual. O intelecto iluminado pela luz de Budi, sob o controle de Atman, é um instrumento magnífico e poderoso, que até mesmo os adeptos usam constantemente em seu trabalho. Ok, vamos tentar traduzir isso. Há dois estágios decisivos na sutilização de Prajna, um deles mencionado em 47. Então, o que significa? Prajna é o conteúdo que surge na luz da consciência superior. Isento de erro, isento, né, é um conceito renovado, puro e deífico, mas que vai nos levando cada vez mais para sutilização, espiritualização, né, estado puro de ser, bem-aventurança, Ananda e tudo mais. Vai nos levando. E esse estágio 47 aqui está nos dizendo que esse conteúdo, esse conceito, da mente, da consciência superior, ele passa a ser tão profundo, tão iluminativo, que ele passa a ser o guia interior dentro de cada um de nós. E nós não nos guiamos mais, né, por questões externas, mas nos guiamos internamente. Só você ter é isento de erro, é isento de, né, para onde eu vou? Vou para cá ou vou para lá? A luz interna lhe dirá. Né, vou para cá, faço isso ou faço aquilo? Internamente já tem as respostas. A forma de se conduzir, a forma de se localizar, isso é natural, vem crescendo dentro de cada um de nós. Aqui diz assim, né? Um deles é mencionado em 47, em que a luz espiritual irradia a consciência mental, o intelecto. O outro é indicado em 3.36, quando a consciência do Purusha começa a iluminar o yogi. Vamos lá no 3.36, que ainda há tempo, né? Aqui, ó. Experiência é o resultado da inabilidade em distinguir entre Purusha e Sattva, embora os dois absolutamente. Aqui fala, conhecimento do Purusha resulta no interesse separado do interesse de outrem. Bastante confuso, né? Que pena que não vai dar para nós nos aprofundarmos aqui, até porque tem conceitos para podermos entendermos. Aqui quer dizer o seguinte, gente, que quando nós chegamos a esse estágio, toda a nossa realidade interna tudo o que nós somos, tudo que nós já perfazemos, tudo que já nós caminhamos, tudo que nós já temos de registros, tudo que já nós fomos, todos os nossos agregados, nossas potências, tudo que é nosso e que está intrínseco espiritualmente guardado, resguardado, encravado, retido dentro de nós, começa a brotar, começa a aparecer. Revelam-se nossos próprios dons, revelam-se nossas próprias capacidades, revelam-se nossas próprias aptidões do passado, tudo isso começa a aparecer. É isso que diz, ó, a consciência do Purusha começa a iluminar o yogi. A consciência Purusha, o que tem nos registros arquetipais nossos já, começam também a aparecer. Olha que interessante. O papel de Prajna chega ao fim, a percepção pura torna o seu lugar, que é indicado em 4.29. Kaivalya, né? Nós vamos ter que ir lá em Kaivalya Pada, na seção 4, o Sutra 29. Olha, é estado mais exaltado de iluminação
e exercer o mais elevado tipo de discernimento. Surge Dharma, Megha e Samadhi. Né? É um caivalia, né? Um posto mais avançado, é fora dos domínios do corpo físico, é a realidade suprema. É muito profundo, né? Olha que interessante. O papel da consciência superior, porque é fora da consciência, tudo fora da consciência, já é na consciência divina, né, que se manifesta, chega quando todo o conhecimento máximo, a percepção pura da realidade, torna o seu lugar, como indicado em 4.29. Ok. Espero que não tenha ficado muito confuso, meus amados irmãos, o raciocínio. E também toda a certa forma de viagem que nós realizamos e fizemos. Mas é muito interessante para definir, tentar compreender ou ter conceitualizações de Samadhi, para que nós não caiamos, né, nas ciladas, nós não tropeçamos, nós não criamos situações que possam nos trazer dificuldades. Jamais esqueça, meus amados, Yama e Niyama. Yama e Niyama. É necessário que Yama e Niyama esteja presente na vida de todos nós. Próximo encontro da terceira sessão, o sexto sutra, nós vamos estar falando, né, que Simyama, a sua aplicação de Simyama, ela se dá por estágios. Nós vamos entender esses estágios, né? Destacando aqui, nós estamos falando de Simyama. Nós já sabemos o que é Simyama. Nós vamos estar falando tudo isso no nosso próximo encontro, tá? Nós vamos estar vendo todas essas questões. Nós estamos vendo temas muito, muito bonitos de se estudar, mas não esqueça que é um longo caminho, tem que ser perfeito para se chegar a tudo isso. Que os elementos de Yama e Niyama precisam estar muito presentes, meus amados. Nós precisamos saber que os votos, abstenções de violência, falsidade, roubo, incontinência, a cobiça. Nós precisamos também entender que nós temos um largo duelo, meus amados, em busca de pureza, contentamento, austeridade, autoestudo e autoentrega. Nós temos um decálogo a cumprir para que se busque tudo isso. O último mergulho é uma autoentrega para a fusão com o Criador tão grande, que necessita um estado muito puro de ser. Muito puro. Assim nós estamos encerrando então mais um dos nossos Yoga Sutras, né, mais um dos nossos encontros. Nós estamos então na terceira sessão, cumprindo a jornada do quinto Sutra. E nós vamos então no próximo encontro falar um pouco mais sobre os Yoga Sutras. Nós vamos estar no sexto encontro, né? Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento e Namastê.